também do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com todos vocês. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, pois nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Tudo é por causa dele. Queremos agradecer ao nosso querido pastor Eduardo pelo privilégio, pelo honroso convite de estar aqui com os irmãos para trazer o ensino da palavra de Deus. Meus queridos, eu fiz uns slides. Esse é o costume que eu uso nas aulas que eu dou de teologia e também na escola dominical. A gente pontua o que vai ser ensinado. Isso eu creio que fica mais didático para os irmãos que nos acompanham no ensino. E eu gostaria, de uma maneira alternada, ler um texto com os irmãos em Josué, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 13. É um texto um pouco extenso, mas é necessário para que nós compreendamos esse contexto para fazermos a aplicação do ensino bíblico aqui nesta noite. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leiam o segundo, e assim nós vamos alternar até o 13º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zim, filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quando voltaram a Josué, disseram: Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Chegando a matar 36 deles, e eles perseguiram o israelita, desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Foge deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado
Amém, meus amados, podeis assentar. Louvado seja Deus pela sua preciosa palavra. Eu orando a Deus e pedindo uma palavra para este momento, confesso que resisti em continuar o ensino da última oportunidade que aqui nós tivemos, porque nós chegamos pela metade. Falta ainda a outra metade para concluir. E o Senhor me levou a esse texto. E eu meditando nesse texto, parando no versículo 12, eu pude ali ver, meus irmãos, que Israel não consegue resistir aos inimigos. E nós temos inimigos na nossa caminhada. Inimigos íntimos, inimigos externos, e nós precisamos vencê-lo dia a dia para continuarmos a nossa trajetória rumo às mansões eternas. Porém, Israel não consegue resistir ao inimigo. O povo de Deus foge. O povo de Deus torna-se, Deus está dizendo, merecedor de destruição. E o mais triste nesse versículo, Deus está dizendo, olha, não mais estarei com vocês. Vocês não terão mais a minha presença. Vocês não terão mais a minha companhia. Eu não tenho me agradado do que vocês têm feito. E diante disso, diante dessa derrota, eu estudando, nós podemos tirar algumas lições, meus irmãos. Porque nós somos derrotados, porque em alguns embates nós não alcançamos avançar e temos prejuízo na nossa trajetória. Então nós vamos, dentro desse estudo, aprender sobre alguns erros do povo hebreu. Vai o próximo, mas é necessário nós conhecermos o contexto. O livro de Josué conta 30 anos de história. São 24 capítulos. Desses 24 capítulos, 7 anos foram de guerra, de todo o Israel unido contra os seus inimigos. E 13 anos está relacionado de batalhas isoladas. As tribos lutando contra os moradores ali de Canaã, para que eles se apossassem da terra. E o capítulo 7, ele é surpreendente, porque mostra o fracasso do povo escolhido diante de um embate diante dos seus inimigos. Deus, quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 15, do verso 13 ao verso 16, Deus diz para Abraão, toda essa terra aqui que você está, ela será sua. Interessante que Abraão, quando ele tem a chamada de Deus para herdar uma terra e Deus fazer dele uma promessa, ele caminha mais de 2.000 quilômetros para chegar em Canaã. Ele creu naquilo que Deus havia dito. E ele foi persistente na sua caminhada. E quando ele chega em Canaã, Deus diz, olha, os seus descendentes, eles vão ser levados para uma terra estranha. E eles serão afligidos por 400 anos. Mas na 4ª geração, eu vou trazer eles de volta. E eu vou destruir os amorreus. Porque ainda a sua iniquidade, ela ainda não se encheu diante da minha presença. Então Deus está dizendo que daria terra a Abraão, mas que ele traria um juízo
sobre aquele povo da qual Abraão estava coabitando com eles. Deus está dizendo: esse povo não pode coabitar com você, porque eles não herdarão a minha herança. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos o quê? Uma natureza carnal que ainda se manifesta em nós. Só que essa natureza carnal, ela tem que ser subjugada, porque a carne não herdará o reino dos céus. Nós seremos transformados em um novo corpo incorruptível, para encontrarmos com o Senhor nas nuvens e entrarmos nas mansões eternas, para vivermos para sempre com Ele. Assim como aquele povo precisava ser destruído, nós precisamos destruir as obras da carne, porque as obras da carne é uma inimizade contra o fruto do Espírito. As obras da carne é inveja, é mentira, é prostituição, é adultério, é lascívia e muitas coisas piores. Mas a manifestação do Espírito Santo em nós é amor, é paz, é fé, é gozo, é mansidão, é bondade, é longanimidade, é equilíbrio. E contra essas coisas não há lei, não há condenação para aqueles que manifestam nele as obras do Espírito. Então Deus diz para Abraão que ele haveria de trazer juízo. E ainda, meus irmãos, há um juízo de Deus a ser manifestado sobre essa terra, quando se derramará a taça da ira de Deus contra aqueles que não forem arrebatados. Nós já vemos Deus manifestando já juízo. Lá em Gênesis 6, a humanidade, quando ela começa a se perverter por um caminho de violência, Deus, para não permitir que a linhagem de Sete fosse contaminada, Deus disse: olha, eu vou destruir tudo e vou salvar Noé e a sua família. Deus trouxe juízo sobre a geração antediluviana, por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus não tem o culpado como inocente. Se não se arrepender, a sua justiça, ela chegará. De uma maneira ou de outra, ela vem sobre aqueles que andam no caminho da iniquidade. Quando Abraão está peregrinando ali, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, eles eram grandes pecadores contra Deus. Mas chega um momento que Deus destrói Sodoma e Gomorra com todos os seus moradores, porque não se arrependeram diante da visitação de Deus naquela cidade. Não produziram obras dignas de arrependimento. E Deus está dizendo para Abraão: essa terra ela é tua, só que vocês serão levados, vão ficar 400 anos longe, e vocês vão retornar para essa terra. No livro de Êxodo, nós vamos ver o povo hebreu. Deixa aí, meu querido, assim que eu concluir a introdução, eu falo para você mudar. Nós vamos fazer que nem na África lá hoje, viu? O nosso culto vai ser de 4 horas aqui. Tá bom? Eu ainda quero ir lá na África, quero participar desse culto. Quero pregar 4 horas lá, irmãos. Vou em nome de Jesus. Cezinha está profetizando aqui, o pastor César. Então o povo, ele está prisioneiro ali no Egito. E a Bíblia diz que Deus resgata o seu povo com um braço forte, com mão estendida, faz milagres, faz maravilhas, e Deus traz o povo rumo à terra prometida. Mas para que o povo herdasse a terra, Deus vai dar ao povo a sua lei, os seus estatutos e as suas ordenanças. Deus chama o povo para uma aliança.
Interessante quando Deus fala para Moisés, traz o povo para que o povo venha ouvir a minha voz. O povo diz, vai Moisés, você sobe para ouvir a voz de Deus e você nos fala o que Deus quer falar conosco, porque nós não queremos perecer. Meus irmãos, Deus quer se comunicar conosco. Não faça como o povo. Você é um Moisés de Deus. Deus quer falar com você cara a cara, quer falar com você rosto a rosto. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores para que possa se manifestar a Ele e ter uma comunhão íntima com Ele. Deus quer se relacionar conosco. E Deus dá a sua lei ao seu povo. E o povo faz uma aliança chamada aliança mosaica, porque foi trazido através de Moisés. Agora o próximo. Porém, meus irmãos, a maneira do povo herdar as promessas de Deus e alcançar a terra prometida era a obediência. O povo deveria obedecer a Deus. Porém, a geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, entrou na terra somente Josué e Calebe, porque eles não acreditaram que Deus era poderoso para fazer cumprir nele as suas promessas. E agora Moisés vai falar a uma segunda geração, aos filhos dos pais, que não herdaram a promessa por falta de fé, porque não creram naquilo que Deus poderia fazer, mesmo tendo evidenciado milagres e prodígio que Deus realizou no Egito, mas eles não tiveram fé para alcançar a promessa. Meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus a nos acrescentar a fé, que possamos ser homens, mulheres de fé, que acredita na palavra de Deus, que seja fiel a Ele diante das dificuldades. Deus chama o povo e vai dar-lhe a eles o que? A orientação para que eles sejam vitoriosos. Quer vitória? Moisés começa a dizer para eles, se vocês ouvirem a voz de Deus, meus irmãos, nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que se revela, a um Deus que nos orienta, a um Deus que nos direciona, a um Deus, meus irmãos, que jamais vai nos deixar confundidos diante das nossas dificuldades. Porque Deus fala. Deus está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz, e teres o cuidado de guardar. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, conservei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Deus está dizendo, se vocês ouvirem e vocês guardarem, vocês serão exaltados sobre todas as nações. E Deus dá uma promessa, que no capítulo 7 não vai acontecer. Deus disse, eu vou entregar os inimigos diante de vocês. Eu vou feri-los. Eu vou contra eles. E eles levantando contra ti por um caminho, por 7 eles terão que fugir, porque eles não resistirão à minha presença diante deles, porque eu serei com vocês. Deus fez uma promessa tremenda para eles. Capítulo 7, eles estão fugindo. Aonde está a promessa? A promessa, algumas são incondicionais. Deus fala que vai fazer, Deus não depende de ninguém, Ele faz, porque Ele é poderoso. Há outras promessas que são condicionais. Deus promete, só que tem que ter uma reciprocidade. Deus faz a sua parte e você faz a sua. Deus estabeleceu.
Porém, Moisés, ele falece. E um novo líder, ele vai se levantar, chamado Josué. Só que a promessa de Deus, meus irmãos, independente do homem ou do líder, ela sempre vai continuar de pé. Porque esse Deus que falou vai se realizar, vai se cumprir. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Porque alguém me disse, mas o pastor foi embora, não vai ter tempo. Eu falei, irmãos, se a promessa é de Deus, sendo o pastor Eduardo ou sendo outro pastor, o templo vai ser edificado, a casa vai ser construída. É porque se é Deus que tem falado, Ele vai cumprir a sua promessa na vida da ADTL aqui nesta cidade, porque Ele não é homem para que minta. Se Ele falou, vai fazer. Fica preocupado. Mas se for embora, meus irmãos, acreditamos que Ele não vai, mas se for, Deus continuará em nosso meio, operando em nossas vidas, salvando, operando e edificando a sua obra nesta cidade, porque um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento para o seu povo. Não é o homem. Deixa eu maneirar, senão daqui a pouco estou pregando. Mais um, irmãos. Vai mais. Aí Deus levanta. Assim como Deus se revelou a Moisés, Deus vai se revelar a Josué. Dando a Josué o quê? Diretrizes para uma vida espiritual bem-sucedida. Deus aparece para Josué e vai dizer para Josué, olha, é o seguinte, o povo precisa ser forte. Ser forte, meus irmãos, é se esforçar. Porque tem gente que quer vitória, mas ele não se esforça na oração, ele não persiste em servir ao Senhor, ele não persiste em andar na sua presença. Jesus diz que dos dias de João Batista para cá, o reino de Deus é tomado à força, é necessário se esforçar na nossa caminhada para alcançarmos as bênçãos de Deus. Porque Deus não tem compromisso com covarde, mas Deus tem um compromisso com aqueles que se esforçam, com aqueles que são valentes, que resistem ao pecado e continua firme e constante, sempre abundante na sua presença. Ser forte para fazer segundo a lei de Deus. Meus irmãos, para cumprir essa palavra, tem que ser valente. Não pode ser frouxo, não. Porque se vocês demonstrarem frouxo no dia da angústia, pouco será a sua força. Se Deus estabeleceu essa palavra como instrução, como modelo para andarmos nela, nós temos que andar, meus irmãos, segundo a palavra. O povo aí fora, ninguém está preocupado com o povo aqui fora. Nós estamos preocupados em agradar a Deus. Precisamos seguir esta palavra, ter essa palavra como espelho, como modelo para a nossa vida. Pedro diz, importa agradar a Deus do que agradar a homens. E ele continua dizendo, você tem que meditar na palavra noite e dia. Como é que você tem se alimentado da palavra? Quantas vezes você lê na semana a palavra de Deus? Está na hora de crescer, irmãos. Porque tem muita gente que só vive de YouTube, de Facebook, mensagem para todo lado. Tem mensagem boa? Tem, mas é uma salada de heresia. Esse mundo chamado YouTube e Facebook. E muitas outras plataformas. Tem gente que parece papagaio. Ele só consegue imitar aquilo que ele ouve os outros falando, mas ele mesmo não aprendeu a ter as suas experiências com Deus. Mas Deus te chamou para ter experiência com Ele. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus.
A espiritualidade de um homem, de uma mulher, depende do apetite espiritual que ele tem por este livro. Precisamos alimentar dele. Comer esse livro, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que nós não sejamos hipócritas, mas que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Jesus disse: verdadeiramente sereis meus discípulos se fazeres o que eu vos mando. E aí Deus disse: se você for forte, você ser corajoso, você meditar nessa palavra, Deus está dizendo: olha, você não temas e você não se espante, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Deus faz uma promessa: eu serei contigo por onde quer que tu andares. Então Deus deu a diretriz, e o versículo 16 do capítulo 1 vai dizer que o povo concorda com tudo isso que está escrito. Quem é que concorda com tudo isso que está escrito? Quem é que concorda aqui? Tem gente que não concorda. Mas quer ter vida vitoriosa, você tem que seguir o que está na palavra. Não é eu que estou dizendo, aqui que está escrito. Deus estabelece as diretrizes para ter uma vida espiritual bem-sucedida. É necessário que tenha esses requisitos na sua vida. Mais um, irmãos. Vamos pular isso. Não vai dar tempo da gente comentar, não. Olhando o tempo ali, senão a gente... Então, o povo, quando eles atravessam o Jordão, e eles têm que enfrentar a primeira batalha, depois que eles atravessam o Jordão, é a cidade de Jericó. Uma cidade totalmente fortalecida. Josué, ele prepara a estratégia de guerra. Ele manda espias até a cidade. Nós temos que ter planejamento, irmãos, em tudo que nós vamos fazer. Embora nós acreditamos na providência de Deus, só que todo mundo tem que planejar a sua vida. Planejamento, vai casar, tem um salário, vai comprar algum imóvel, algum veículo, tem que ter planejamento. Não é de qualquer maneira, não. Tem que planejar. Eles fizeram o planejamento. Mas Deus disse: olha, você tem planejado, só que eu vou dar a estratégia da batalha. Vocês vão ter que dar 13 voltas na cidade. Durante 6 dias vocês irão e darão uma volta e voltarão. Mas no 7º dia vocês irão e darão 7 voltas. E aí os sacerdotes tocarão a trombeta e vocês gritarão. E as muralhas vão cair. Porque eu já entreguei Jericó nas vossas mãos. Jericó está condenada. O que eu acho mais lindo, mesmo diante de um ambiente de condenação, de destruição, Deus quer salvar. Porque lá em Jericó havia uma mulher que ouviu dos feitos de Deus, e ela creu que Deus era poderoso para destruir aquela cidade, e o povo hebreu se apossar daquela terra. E por ela crer, por ela confiar, ela teve a sua vida e da sua família preservada, porque Deus o resgatou eles da destruição. Talvez a sentença de morte, ou maldição, ou de condenação para alguém da sua família, mas eu quero dizer, se você crer, você clamar, Deus é poderoso para mudar o quadro, para salvar, para perdoar, para transformar, para resgatar aquele que estava perdido.
Então Deus disse: para vencer, vocês precisam obedecer ao que eu estou dizendo. E vocês precisam ser persistentes. Vocês não podem desistir. Vocês têm que continuar. E nós vamos ver, meus irmãos, que uma grande vitória vai acontecer naquela batalha. Deus vai pelejar pelo povo. E as muralhas cairão. E o povo derrotará os seus inimigos ali naquela batalha. Só que nós não podemos viver do passado, irmãos. Cada dia nós temos vitória para ser travada. E o grande perigo para alguns não é a batalha em si, mas é o depois da batalha. Porque depois da batalha, tem gente que abaixa a guarda, para de vigiar, para de estar em alerta. Irmãos, o nosso inimigo, ele não dorme. Nós cansamos, nós dormimos, mas nosso inimigo, ele não se cansa. Jesus contou a parábola do joio. Os homens saíram no campo a semear, mas veio a noite, aonde os homens foram descansar, foram dormir, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio. Nós não podemos, meus irmãos, baixar a guarda. Mesmo que Deus tenha te dado uma vitória espetacular, milagrosa, tremenda, a vida é feita de fases. Daqui uns dias nós estamos chegando na primavera. A própria natureza nos ensina. Há primavera, há o verão, há o outono, há o inverno. Há uma mudança constante. A lua se renova. Esse dia estava vindo a noite do rancho, não sei se mas estava bonita aquela lua cheia. Mas há período na nossa vida, meus irmãos, que a coisa mingua. O deserto chega. Assim é a vida de todos nós. Nós temos que aprender a lidar na nossa caminhada. Nunca será uma caminhada de flores, mas haverá espinhos, haverá desertos, haverá vales. Mas o que nos alegra, meus irmãos, ainda que haja fases, Deus sempre prometeu a estar conosco em cada uma delas, para nos ajudar e para nos fazer triunfar. Então o povo, eles vão baixar a guarda. Nós vamos ver que outro perigo, meus irmãos, nós vamos encontrar no texto, é o perigo da ingratidão. Paulo diz que em tudo nós temos que dar graça. Sermos agradecidos, porque os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Aprenda a ser agradecido pelo que Deus tem feito. Não se esqueça dos seus benefícios. Eu coloquei ali Lucas 17. Eu lendo esse texto, Jesus passa em determinado local e ele cura 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Jesus disse, não foram 10? Quem voltou foi um samaritano. Como é que anda o seu altar da gratidão? Você é agradecido? Ou não pode vir uma chuvinha mais forte que te molha, que você já vai reclamar? Meus irmãos, todos nós somos forjados no fogo. No mundo tereis aflição. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, meus irmãos, se nós estivermos com Ele, nós somos vencedores.
Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Deixar de buscar a direção de Deus. A vitória quem deu lá atrás foi Deus. Se hoje aqui nós estamos, meus irmãos, o agora é porque Deus fez isso. Deus é misericordioso, Ele tem nos trazido até aqui. E Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: os filhos de Deus são dirigidos, são guiados pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te orientar. Deixa Ele te conduzir. Não queira tomar a rédea da sua vida. Porque é Deus que conhece o ontem, é o Deus que conhece o hoje, e Deus conhece o amanhã. Nós nada somos, meus irmãos. Por que achar que nós podemos alguma coisa? O que vai acontecer depois do culto? Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus está na direção de todas as coisas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixaram de consultar, deixaram de buscar a direção, batalhar sem consultar ao Senhor. Esse é o perigo. A nossa vida é um embate, e nós temos que tomar cuidado. Hoje eu estava conversando com o irmão, meus irmãos, como eu falei para vocês, tem muita heresia por aí. O cidadão colocou lá, ele usa um texto para falar de um tal de Daniel Mastral, que era um satanista, né, que se converte, aí ele vai criar um mundo fantasioso. Embora muitas coisas do que ele fala, algumas coisas ali são verdade, mas muitas coisas são boa no mundo imaginário. Mas aí ele escreve lá: não existe guerra espiritual. Então não existe o diabo. Não existe demônio. Como que não existe batalha espiritual? Se tem uma pessoa endemoniada, é uma guerra. E um desses pastores que coloca aplaudindo ele, eu lembro, porque numa tarde estava andando eu e ele, aqui no Jardim Alvorada, passamos lá em um determinado local, estava só o reboliço, e estavam os maiores expulsadores de demônio que eu conheci na cidade. Pastor Daniel, que é pastor em Cacilândia, e o memorioso irmão Luiz Nunes. Os dois suando, todo molhado, e não conseguia expulsar demônio. O demônio zombando deles ali. Aí chegou eu e esse irmão lá, falei: meu Deus do céu, esses irmãos, só dele bater o pé lá fora, o demônio sai, e agora? É, coisa, aquele clima, só de entrar na casa, irmãos. O arrepio da ponta do pé até na cabeça, eu falei: Jesus amado, o clima aqui é pesado. E esses irmãos oraram de todo o jeito. Esse pastor que estava comigo também orou. Eu falei: meu Deus do céu, se esses homens estão orando, não sai, e agora, né? Mas aí apareceu uma irmãzinha, meu irmão, desse tamanhozinho, baixinha, começou a marchar para o lado da mulher que estava possessa, levantou a mão e deu um grito em nome de Jesus, e a mulher foi liberta na hora. Na hora. Como que não há batalha espiritual? A Bíblia é cheia disso. Daniel está orando, há uma batalha no céu, para que a mensagem não seja trazida. Jesus expulsou muitos demônios. Alguns deles os discípulos não conseguiram. Então há uma batalha. E nós precisamos consultar ao Senhor em toda a nossa batalha. Apesar que aqui já entra outro leque. Estava falando com o pastor Caetano. A gente começa a estudar, meus irmãos, vai escrever no livro.
chega em determinado ponto e fala, tem que parar aqui, porque Deus vai revelando tantas coisas. Só nesse item, ele já abria mais um item para 6 itens. Efésios 6. Ele não vai caber aqui, Senhor. Vamos para o próximo. Vamos ficar só na oração, porque agora não dá para meditar mais não. Porque o Senhor, Ele nos recheia. Então esse é o cenário que ocorre entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Aqui nós vamos ter o quê? A virada de página. Vai virar a história. E o texto, antes de nos falar da derrota, vai nos mostrar a causa. O texto nos diz que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. A infidelidade, meus irmãos, é um levante contra aquilo que Deus havia falado. Deus havia dado ordem em relação à batalha, e eles deveriam obedecer ao que Deus estava estabelecendo. E quando se trata de infidelidade, nessa versão, é a mesma coisa da infidelidade conjugal. Porque ninguém é infiel de uma hora para outra. A infidelidade é resultado de um caráter deformado, de alguém que não se deixou ser moldado pelo Espírito. Porque é uma escolha que a pessoa faz de ser desleal com uma outra. É uma facada na costa. É isso que o povo está fazendo. Deus estabeleceu, mas eles estão sendo infiéis ao que Deus falou. Meus irmãos, que não haja em nosso meio ingratidão nem infidelidade ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos fiéis a Ele e a Sua palavra em tudo o que nós venhamos fazer. E quando se fala em fidelidade, aqui nós vamos abrir um parênteses aqui para que os irmãos venham entender. Um homem vai pecar, mas toda a nação vai sofrer o prejuízo. Efésios 3, 14 e 15 vai dizer que nós somos uma família e nós temos um pai. E a igreja ela é comparada ao corpo de Cristo. E nós somos membro desse corpo. Quando algum órgão do corpo está doente, todo o corpo sofre por causa daquela anormalidade, daquela enfermidade. Que seja no dedão do pé uma unha encravada. Isso vai te trazer um prejuízo muito grande na sua caminhada. Então nós somos uma família. E quando alguém da família, ele está em pecado, toda a comunidade vai sofrer. Porque tem gente que acha que ele está transgredindo ou está tendo pecado oculto que não vai trazer prejuízo para ninguém. Isso é um grande erro. Nós vemos Jonas. Deus deu ordem para Jonas. Jonas, vai até Nínive e você prega lá. Porque dentro de 40 dias Nínive será destruída. Quando Deus chama Jonas e dá ordem para Jonas, Jonas fala, sabe o quê? Eu vou fugir, não vou obedecer. Quero ver quem que me leva a pregar lá. Deus manda ele ir para Nínive, ele quer ir lá para Tarsis. Quer fugir lá para a Espanha. Tomar outro rumo. Só quando ele entra dentro do navio,
vai vir uma tempestade. E nessa tempestade, os marinheiros estão perdendo a carga, a tribulação estão perdendo os seus bens, e o navio está agora próximo aí à deriva, até o naufrágio. Por causa da desobediência de um homem, uma tribulação toda, um navio todo está indo à deriva para ter o naufrágio. O que os outros têm a ver com isso? O pecado de Jonas está afetando. Meus irmãos, que Deus nos guarde de termos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Se errarmos e confessarmos os nossos pecados, Deus é poderoso para perdoar toda a nossa iniquidade, para apagar toda a nossa transgressão. Então o pecado de um só homem vai trazer prejuízo. Algumas famílias não conseguem prosperar, por quê? Tem indivíduos com pecados ocultos. E aí não consegue, não vai para frente. E alguns tem quebra de maldição, não é quebra de maldição, é pecado não confessado. Podemos enganar nós e os outros. Eles se esqueceram, e algumas pessoas se esquecem, que Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu pensar. Deus conhece todas as coisas. Não há como ocultar nada diante dos olhos do Senhor. Deus sabe o que está no meu interior. Deus sabe o que cada um está pensando neste momento. Deus conhece, Deus vê. Acã achou que ninguém estava vendo. Mas Deus não dorme, meus irmãos. Deus conhece todas as coisas. Que haja na minha e na tua vida um coração sincero. Um coração contrito. Que possa reconhecer Deus em todo o seu caminho. E se errar, venha pedir perdão a Ele. Porque Deus é um Pai amoroso, que nos corrige, que nos perdoa, que nos renova, que nos restaura. Naamã foi até Israel em busca de uma cura. E quando ele é alcançado pelo favor de Deus, ele quer retribuir. E Eliseu fala, não. Né? Tivesse o evangelho naquele tempo, tivesse as cartas de Paulo, ele falou, olha, de graça receber, de graça dai. Não quero nada teu. E Eliseu vai embora. Mas Geazi cobiçou as roupas elegantes que Naamã levou. Geazi saiu na surdina, saiu ali de fininho, como diz alguém. E foi lá na frente e pediu os presentes no nome de Eliseu para Naamã, e Naamã deu. Quando ele chega, meus irmãos, a grande pergunta que Eliseu faz para ele, de onde tu vens, Geazi? Ele deve ter tremido na base quando recebeu essa palavra, né? De onde tu vens? Mas resolveu mentir. O teu moço não vem de lugar nenhum. E aí Eliseu disse, olha, a lepra de Naamã pega em ti. Pecado oculto traz desgraça para nossas vidas.
traz prejuízo na nossa caminhada. Eles não se separaram para irem para a batalha. Sem santificação, não há feitos extraordinários, não há milagre, não há agir de Deus. Porque Deus, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz com o povo é se apresentar para Moisés e diz: olha, Moisés, fala para o povo que eles sejam santos, porque eu sou santo. Eu não irei no meio de um povo pecaminoso, mas eles precisam se santificar. E quando eles chegam ali em Canaã, antes de atravessar ali o Jordão, Deus diz para Josué: santificai o povo, porque eu há de fazer maravilha no meio deles. E Deus operou maravilha. E agora o povo vai para a batalha. Só que eles não vão se santificar. O escritor aos Hebreus diz: olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, santificação é separar, é apartar do pecado, é fugir dele. Ser santo é isso, é ser separado do pecado, daquilo que não agrada a Deus. E o texto vai nos dizer que eles se tornaram abominável ao Senhor. Sabe por quê? Deus abomina o pecado. Deus não compartilha o pecado, porque nele não há iniquidade. E Josué não consulta a Deus para sair na peleja. Ele fala: olha, o povo lá é pouco, é 12 mil. Vamos mandar só de 2, 3 mil homens, nós vamos ter vitória. Menosprezaram a força do inimigo. Meus irmãos, tem batalha que Deus vence com pouco, mas tem batalha que Deus vence com muitos. Nós vamos ver lá no capítulo 8, depois que eles renovam o concerto com Deus, Deus fala: manda todo o povo de guerra. Ninguém vai ficar fora, é todo o povo de guerra que vai sair para a batalha. Mas aí parecia que é tão pequenininha. Não menospreze a força do inimigo. O inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é traiçoeiro, ele é enganador. O inimigo nunca virá até você transvestido de um dragão. Mas Paulo, ele fala que ele até mesmo se transforma em anjo de luz. Se faz para enganar. Porque Jesus disse que o propósito dele é roubar, é matar e destruir. Essa é a estratégia do inimigo. Então eles não consultam ao Senhor, ele negligencia a oração. Jericó ele levanta de madrugada, mas agora em Ai ele não consulta, ele não busca ao Senhor para saber qual era a sua vontade, qual era a estratégia, qual era a maneira de vencer Ai. Ele não busca conselho a Deus. E ele agora vai se aventurar. E eles vão perecer nessa batalha. E aí o que nós aprendemos com esses erros? Mais um aí. A causa do fracasso de Israel. Meus irmãos, a causa do fracasso de alguns são várias causas. Algumas é falta de planejamento. Mas tem algumas
derrotas, que é pecados ocultos. Pecados ocultos. Deus está vendo todas as coisas. Não há como. Você pode esconder da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, do vizinho, do pastor. Mas Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. A causa. Nós temos que avaliar as nossas derrotas. Interessante que no verso 6 e o verso 8, eles vão culpar a Deus. Não culpe ao Senhor pelos seus fracassos, pelos seus erros. Lamentações diz do que se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. Meus irmãos, somos falhos, somos limitados, somos pecadores, e nós temos que reconhecer essa verdade, que nós precisamos de Deus, e nós temos que olhar para nossas falhas. Josué agora está culpando o Senhor por uma derrota. Eu planejei tudo certinho, eu avaliei. Versículo 10, são poucas os textos na Bíblia Sagrada que Deus fala, para de orar. Quando o povo estava clamando lá durante a passagem, ou aquele obstáculo do Mar Vermelho, quando eles estão lá, todo mundo clamando, alguns murmurando, Deus disse para Moisés, Moisés, não reclame, rapaz. Diga o povo que marche, pare de orar, porque eu vou agir. Se eu trouxe vocês até aqui, eu não trouxe você para morrer, eu não trouxe você para perder, eu não trouxe você para que você seja prejudicado, mas eu trouxe você até aqui, é para você vencer, é para você triunfar, é para você derrotar o inimigo da sua vida. Ele está ajoelhado. Por quê, meus irmãos? Olha lá, oração, ora e ação. Nós temos que orar e agir. Só que a oração ela é em todo o tempo. Mas a ação, há momentos que nós temos que agir. E outros nós temos que esperar. Então ele tinha que ter orado lá atrás. Só que ele não orou, ele agiu. E aí deu errado, agora ele vai para a oração. E quando chega na oração, Senhor, tu nos trouxe aqui para perder. Deus jamais vai te colocar numa batalha para você perder. Deus sempre vai te colocar para você vencer, para você triunfar, para você alcançar a vitória diante dos seus embates. Esse é o desejo de Deus aqui para o seu povo, e é o desejo para nossas vidas, que nós caminhamos de vitória em vitória. Mas às vezes isso não acontece. Então era momento de oração antes, mas ele quis agir. Sempre haja depois da oração. Agiu e quer orar, não culpe a Deus, mas reconsidere. Avalie a sua vida. Eu não posso avaliar aqui a vida de ninguém, mas eu avalio a minha. Porque o crente ele não se compara com o outro, ele se compara com si mesmo. Porque quem fica comparando com o outro nunca é feliz. Mas nós temos que comparar o que nós éramos antes e o que nós somos hoje. O que nós passamos e até onde Deus tem nos trazido. É olharmos para nós mesmos. É isso que Paulo manda fazer ali na Santa Ceia. Examine-se o homem, os seus amigos. Não é isso. Examine cada um a si mesmo. O autoexame.
O pecado, meus irmãos, ele sempre será descoberto. Ele sempre será achado. Davi tentou ocultar por algum tempo. Salmo 51 diz que ele se encontra até doente. Mas quando o profeta colocou ele na parede, aí ele se arrepende. Só que tem consequência. E o homem semeia, ele colhe. Deus perdoa. Só que a consequência ela vem. A consequência ela chega. Quando Deus revela a Josué que havia pecado oculto, Josué manda trazer o povo para passar. Acã ele não se revela, ele não busca a Deus, ele não se arrepende. Então a confissão, depois quando chega a ele e fala, dá glória a Deus aí, Acã. Aí ele não pôde dar glória a Deus. Aí ele fala que pecou, só que não havia, meus irmãos, local para arrependimento. Ele já havia planejado isso lá atrás. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos apedrejar o nosso Acã aqui nesta noite. Nós precisamos apedrejar aquilo que tem nos impedido de alcançarmos vitória. Temos que reconhecer. No versículo 8, capítulo 8, a página muda, vai mais um. Nós vamos concluir, a página muda. A solução para a derrota, do capítulo 7, aonde está? Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e os abandona encontra misericórdia da parte de Deus. Quando o pecado foi revelado e o pecado foi retirado no meio do povo, meus irmãos, a bênção de Deus ela retornou. A mão de Deus novamente veio sobre a comunidade de Israel, veio sobre o povo, veio sobre aquele local. O que nós aprendemos aqui é Deus sempre vai te dar uma nova chance de um novo recomeço, para que você venha vencer as batalhas que você perdeu na sua caminhada. Você perdeu uma batalha, mas você não foi derrotado totalmente, porque você tem um Deus que pode mudar a sua história, pode mudar o seu quadro, pode mudar a sua situação, e uma situação de vitória, mesmo que você tenha perdido no passado. Capítulo 7 eles perderam. Mas capítulo 8, quando houve a confissão, a palavra de Deus começa a escrever uma nova história, e aquela batalha perdida, ela continua agora, e o povo vai alcançar a vitória, porque houve arrependimento. Muitas coisas nós aprendemos aqui nesta noite, nesse capítulo número 7. Nós só não vamos alcançar a vitória se nós não obedecermos essa palavra. Porque se nós obedecemos, Deus ele é fiel para cumprir em nós a sua palavra. Eles quebraram a aliança, mas Deus está dizendo, eu sou o Deus da aliança. Se você tiver aliança comigo, tiver compromisso comigo, eu tenho um compromisso contigo e eu te darei vitória diante da sua trajetória. Nós não somos chamados para perder, mas somos chamados para vencer. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde.
Eu não sei como você aqui chegou, como é que andam os seus embates, mas eu quero te dizer, Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer reescrever a sua história. Aonde havia derrota, Deus quer dizer para você, eu quero te dar vitória. Aonde havia, meus irmãos, ali o opróbrio, Deus está dizendo, eu quero trazer para você a vitória sobre aquilo que tem te fazido perder na sua caminhada. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os pés, meus irmãos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Eu não vi durante a apresentação, mas eu quero perguntar. Alguém ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas quer chamar Jesus para caminhar contigo, para que venha te orientar durante as suas pelejas, durante a sua batalha, no seu dia a dia. Alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus quer caminhar contigo durante a sua jornada, mas é necessário que nós queremos caminhar com Ele, porque Ele quer nos ajudar a vencermos as nossas batalhas. Não há segundo convite. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não, mas eu quero dizer para você, eu não sei aonde foi que você perdeu, aonde foi que você errou, aonde foi que você falhou, mas eu quero te dizer que Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te restaura. Josué 7 eles perderam, mas Josué 8, Deus continua uma nova história com seu povo. Você que pecou, que errou, se você clamar a Ele, o seu pecado será perdoado, a sua transgressão será apagada. Senhor amado, nós aqui pregamos a Tua palavra, Senhor, sobre a orientação e revelação do Teu Espírito Santo, Pai. E eu sei o que alguns aqui, meu Deus, que erraram, que pecaram durante o caminho, mas agora eu creio que eles estão orando arrependido, ó Pai. Aonde há um coração quebrantado, há um coração contrito, há um coração arrependido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga agora o renovo, traga agora a restauração, meu Pai, sobre esta vida, ó Pai. Traga a Ele o vigor, meu Pai, a força. Que Ele venha sair daqui nesta noite, ó Pai, fortalecido, renovado, revigorado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. E aonde houve a derrota, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, ó Deus, eu declaro que Ele terá vitória, porque Ele se arrependeu, e Tu irá com Ele, ó Pai, para fazer triunfar, para fazer vencedor, meu Pai, diante dessas causas perdidas, ó Pai. Ó Deus santo e Deus justo, Pai, toca, Pai, transforma totalmente, Senhor. Liberta, Pai, dessa avareza, dessa cobiça, desse sentimento, ó Pai, de pecaminosidade. Que seja no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, repreendido toda obra maligna, toda obra contrária, e que haja, Deus, haja paz, haja alegria, haja abundância, Pai, na vida dos meus irmãos que aqui estão, meu Pai, clamando a Ti, Senhor, arrependido, mas na esperança e na certeza que Tu irá, meu Pai, de encontro com as suas dificuldades e dar vitória nas suas batalhas, Senhor. Te agradecemos por este momento, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai, ministrada aos nossos corações, Senhor. Continue conosco, ó Pai, nos guiando em tudo, ó Deus, para que em tudo nós possamos ter vitória e possamos Te reconhecer
em toda a nossa trajetória, pois sem Ti nós nada podemos. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sempre há um tempo para o arrependimento e um novo período na nossa vida. Que Deus possa continuar nos abençoando. Deus abençoe pastor José Torres pela ministração da sua santa palavra. Queridos, já estaremos encerrando o nosso culto nesta noite, agradecendo àqueles que nos visitaram. Deus possa continuar vos abençoando. Só informando que o departamento infantil está, logo após o culto, vendendo bolo no pote e pipoca gourmet. Na cantina, ali após o culto, apenas R$5. Os irmãos contribuem comprando, vai ajudar o departamento infantil. Amém, meus amados? Ergamos as nossas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus. E todos dizem amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.